Enquanto a febre do 3 Atlas não for contida, mais e mais teorias irão surgir acerca do cometa mais misterioso do século. Mas por que ele carrega tanto mistério? Talvez você esteja se perguntando. O que há de tão especial nesse objeto que nem mesmo a NASA consegue explicá-lo direito? Será mesmo um cometa? Ou quem sabe, algo que vai muito além da nossa imaginação? Vamos agora criar um painel de discussões sadias a respeito do 3 Atlas e tentar chegar a conclusões mais sólidas. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. De um lado temos a Agência Espacial Americana, a respeitada e conceituada NASA, que até o momento vem afirmando em seu site tratar-se de um simples cometa interestelar, assim como seus antecessores 1I Oumuamua e o 2I Borisov. Não é à toa, os astrônomos os nomearam com números indicando a ordem que eles apareceram, uma letra I, que indica tratar-se do objeto interestelar, e um substantivo simples mais fácil de ser lembrado e que, ao mesmo tempo, é um tipo de homenagem ou referência. Oumuamua, por exemplo, é uma palavra havaiana que significa mensageiro de longe que chegou primeiro. O Borisov é o sobrenome de Gennady Borisov, astrônomo que primeiro observou o segundo cometa interestelar. E, por fim, o Atlas, abreviação para Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide, em português, é o nome do telescópio que descobriu esse último visitante. Desde que o 3I Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025, a NASA programou seus 4 principais telescópios espaciais, Hubble, James Webb, Sphere-X e TESS, para captarem o máximo de imagens e verificações sobre ele. Em nenhum momento a NASA disse que o 3I Atlas não é um cometa. Pelo contrário, ela vem defendendo essa hipótese desde os primeiros dias, mesmo com a anomalia em algumas características comuns entre os cometas, como, por exemplo, a cauda e a coma. A Agência Espacial Americana não voltou atrás. Com relação às dimensões do objeto, o Sphere-X, um dos telescópios posicionados acima da atmosfera terrestre, detectou uma coma, ou seja, uma atmosfera gasosa em torno do núcleo do cometa, feita de poeira e gelo, com um diâmetro estimado em 0,32 e 5,6 quilômetros. Segundo a NASA, os 2 outros telescópios confirmam essas informações. Já as observações do Hubble permitiram estimar o tamanho do núcleo e visualizar uma pluma de poeira e uma cauda ejetadas pelo aquecimento do Sol. Cauda essa que se tornou pauta de discussão entre a NASA, astrônomos independentes e astrofísicos como Avi Loeb, da Universidade de Harvard, que abordaremos mais para frente. O cometa viaja a uma velocidade extraordinária, cerca de 209 mil quilômetros por hora, o que é para a NASA um indicativo de sua origem interestelar e uma trajetória moldada por interações gravitacionais no espaço interestelar. Para os cientistas da agência, essas descobertas têm permitido estudar não só as características do cometa, mas também as condições dos sistemas estelares de onde ele se originou, comparando-as com as condições do nosso próprio sistema solar na época de sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos, dizem eles. O TESS, outro telescópio espacial poderosíssimo, lançado em março de 2018, conseguiu revelar a atividade precoce do 3I Atlas, antes mesmo dele ser descoberto. Em resumo, ele consegue enxergar os rastros deixados pelo 3I Atlas e, por isso, os cientistas conseguiram analisar dados anteriores à descoberta oficial do cometa, que datavam de maio de 2025, quase 2 meses antes. Os dados do TESS indicaram que o cometa já estava ativo naquela época, a uma distância de 6 unidades astronômicas do Sol, o que nos leva para além da órbita de Júpiter. Para se ter uma ideia, a Terra fica a 1 unidade astronômica do Sol, o que
que corresponde a 150 milhões de quilômetros de distância. É um cadinho de chão, né? Multiplicando por 6, chegamos então a 900 milhões de quilômetros. Uau! Essa atividade a uma distância tão grande foi considerada surpreendente, pois a maioria dos cometas só começa a mostrar atividade a 5 UAs, unidades astronômicas do Sol, ou menos. Para você entender, a atividade de um cometa refere-se ao processo em que os seus elementos sublimam, ou seja, passam do estado sólido para o gasoso, formando a atmosfera que chamamos de coma, toda aquela atmosfera gasosa em volta dele. A descoberta do TESS levou os pesquisadores a levantar a hipótese de que a composição do cometa poderia ser a causa desse despertar precoce. Eles sugeriram que gases que sublimam mais facilmente, como o dióxido de carbono, poderiam ser responsáveis por essa atividade a uma distância maior do Sol. Atualmente, entre os meses de setembro e outubro, o 3I Atlas encontra-se numa posição tal que o brilho do Sol não permite que ele seja visto. Mas, em novembro, ele já estará novamente visível e será a segunda janela a ser aproveitada pelos cientistas para tentar obter mais informações do provável cometa. Esta, como vimos, é a visão da NASA, em que quase não encontra compatibilidade com a visão de um outro grupo de estudiosos, com hipóteses mais arriscadas e preocupantes devido ao seu teor. Por exemplo, e se o 3I Atlas não for mesmo um cometa? Essa pergunta nos leva diretamente ao astrofísico e professor de Harvard, Avi Loeb, um dos maiores divulgadores da teoria anticometa do 3I Atlas. Para ele, o objeto em questão estaria mais próximo de uma nave interestelar do que propriamente de um objeto natural. Na prática, é como se ele estivesse disfarçado de um para evitar ser realmente detectado. Mas quais os motivos que levam o cientista a pensar que o 3I Atlas não é um cometa? Bom, a resposta não é simples e exige que tenhamos uma mente mais aberta, nos libertando dos padrões astronômicos de que hoje temos conhecimento. Segundo Loeb, se for uma tecnologia alienígena, as fórmulas de cálculos devem ser mudadas e não usadas como se usam normalmente para os objetos naturais que frequentemente são encontrados no espaço. De acordo com o astrofísico, um cometa é identificado primeiramente pela sua cauda cometária. No entanto, indo de encontro com a afirmação da NASA, o 3I Atlas não apresenta essa cauda. Além do mais, há um brilho na frente do objeto, como se fossem faróis. Loeb lidera um projeto chamado Galileo, criado justamente para procurar fenômenos anômalos e de difícil identificação. Loeb também criou uma escala de 0 a 10 que leva o seu nome, inclusive, na qual o 0 se refere a um objeto que definitivamente apresenta uma cauda cometária ou tenha as características de um asteroide comum. O 10 já indica que o objeto é inequivocamente, sem dúvida alguma, tecnológico. Ele faz manobras, possui uma forma incomum demais para ser natural, transmite sinais e ou libera muito mais calor do que o esperado. Ele ainda não determinou o nível em que o 3I Atlas se encontra na sua própria escala, mas acredita que esteja pelo menos acima de 5. Loeb até sugere que seja criada uma organização internacional para decidir o que fazer, uma vez que os alienígenas provavelmente não se importam com as nossas hierarquias e divisões de territórios ou políticas. Ele acredita ainda que nos próximos 10 anos, o Observatório Rubin descobrirá um objeto interestelar a cada poucos meses. Até pouco tempo atrás, raramente um cometa interestelar era visto, mas de 2017 para cá, já foram 3 novos astros inéditos, o que é uma novidade realmente incrível. E é por isso mesmo, segundo o pesquisador, que a humanidade precisa desenvolver uma estratégia de como lidar com coisas que se considerava estarem acima do nível 5 de sua escala. Loeb ainda teoriza que nossa evolução genética tenha vindo de fora.
Ele sustenta uma ideia meio controversa. E se há 66 milhões de anos, o que matou os dinossauros não tenha sido uma rocha, mas alguma coisa gigante que colidiu com a Terra para reiniciar a vida biológica? Bem, nós não sabemos realmente o que aconteceu. Sabemos, no entanto, que o último ancestral comum universal da vida, que recebeu o nome de Luca, apareceu há 4,2 bilhões de anos, quando a Terra ainda estava em formação, mas não temos nem ideia de como ele surgiu. Segundo Loeb, ele poderia ter vindo de Marte antes que o nosso vizinho entrasse em colapso e esfriasse, e sido transportado para a Terra por uma rocha remanescente. A isso dá-se o nome de panspermia, uma teoria que diz que a vida na Terra pode ter surgido a partir de micro-organismos vindos de carona em asteroides ou meteoros que se chocavam constantemente com o planeta, ainda em sua infância. Muitos apontamentos em torno do 3I Atlas têm levantado hipóteses diferentes. Um deles foi o que o objeto alterou a sua velocidade, algo que um cometa não faz sem que haja uma interferência externa, até onde se sabe. A outra é que a órbita dele o fará passar próximo a Marte, Vênus e Júpiter. O fato é que, segundo os cientistas parceiros de Loeb e ele próprio, a chance dessa aproximação ocorrer de forma involuntária é de apenas 0,005%, quase inexistente. Segundo os autores do texto, essa rota facilitaria a observação dos planetas e, teoricamente, também o lançamento de sondas. A NASA, ao contrário, já prefere ser mais contida nesse sentido. Ela sempre procura ser mais conservadora e segue sustentando a hipótese mais provável de que se trata, no fim das contas, de um cometa comum mesmo. Se ela nos esconde a verdade, é impossível determinar com certeza, pelo menos por enquanto. No fim, são muitas as teorias lançadas sobre o 3I Atlas e nos resta apenas esperar para ver o que, de fato, é esse objeto tão misterioso.